Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por mais de 50 TVs comunitárias em todo o Brasil. Hoje, o curso Poder Americano, coordenado pelo professor José Luiz Fiore e produzido pela AEPET, junto com a AMBEP, Associação dos Mantenedores Beneficiários da Petros, apresenta a 9ª aula, intitulada Telecomunicações e o Poder Global dos Estados Unidos, proferida pela professora Glória Moraes. O curso Poder Americano é baseado no livro de idêntico nome de diversos autores e coordenado também pelo professor Fiore. O curso é composto de 10 aulas correspondentes a capítulos do livro. Para assistir a uma aula não é necessário ter assistido a qualquer outra. Obrigado. Então, eu sou Glória Moraes, boa tarde. Eu sou doutoranda da COP da UFRJ e sou professora de Economia do Ensino Privado, da rede de ensino privado. Eu vim hoje apresentar a palestra O Poder Global dos Estados Unidos e as Telecomunicações. É um pouquinho difícil hoje a gente falar sobre telecomunicações, porque normalmente quando a gente vai assistir uma aula, uma palestra sobre telecomunicações, normalmente o enfoque recai sobre a questão da competitividade do setor telecomunicações hoje, recai também sobre as mudanças de base tecnológica, principalmente as transformações que aconteceram depois da mudança de base técnica, de analógica para digital, e é muito enfatizado cada vez mais o dinamismo que tem no setor telecomunicações em nível global. Normalmente, esse tipo de enfoque, ele tem uma abordagem que é uma abordagem comum e que normalmente se baseia numa ideia, que é uma ideia muito simples, de que as telecomunicações evoluíram naturalmente, como os mercados evoluíram. O que está por trás desse tipo de afirmativa? É a convicção de que as transformações tecnológicas e as transformações regulamentares acabaram acontecendo, dado o dinamismo do setor, dado a mudança na prestação de serviços, dada necessidades dos mercados, dada necessidades que são próprias da produção. Telecomunicações, de uma forma geral, é uma infraestrutura básica, ainda não conseguimos mudar esse conceito, e é uma infraestrutura que normalmente é entendida até hoje como uma infraestrutura nacional, normalmente estratégica. Com todas essas mudanças que aconteceram, as comunicações foram perdendo esse seu sentido originário e passando a ser encaradas simplesmente como uma questão de prestação de serviços, né? De competitividade para as empresas, essencial para o processo de acumulação capitalista. Não que eu despreze esse tipo de abordagem, não que eu não ache que as transformações realmente são muito velozes no setor. O setor é um dos setores que passa por um dinamismo global, inclusive na indústria, inclusive na própria forma de operação de serviços, muito acelerada, mas eu não concordo que isso seja uma mudança natural dos mercados. Quer dizer, de natural, eu não consigo identificar muita coisa. Eu consigo identificar
que essas mudanças que vêm acontecendo no setor de telecomunicações em geral, elas se inscrevem e estão no cerne do projeto de expansão de poder dos Estados Unidos. A abordagem que eu vou fazer, um pouquinho assim na contramão do que é mais comum a gente encontrar, inclusive na literatura, é que os mercados não têm esse poder que a eles é dado. Os mercados têm poder porque a autoridade, seja ela quem for, a eles concedeu esse poder. Existe um certo encantamento, né, da parte de todos nós, com o dinamismo existente na prestação de serviços, principalmente impulsionado pela acirrada concorrência entre as empresas. Eu lembro de uma crônica maravilhosa do Veríssimo, em que ele dizia, naquele pouco espaço que ele tem, que as operadoras, principalmente que vieram para o Brasil após o processo de privatização, elas vieram para cá não para fazer o seu objetivo primeiro, que era prestar serviços e recompor o volume dos investimentos necessários, mas sim que as empresas operadoras de telecomunicações teriam vindo para cá para atuar no setor de publicidade e propaganda. Tal era a ordem dos investimentos que foram feitos, dos custos das propagandas, que continuam todos os dias, não apenas na televisão, mas em todas as mídias possíveis. A gente continua a ser bombardeado por uma quantidade enorme de vantagem para os usuários, né? E nenhuma dúvida, existem vantagens, mas que nós nem sabemos muito bem quais são essas vantagens. Nós somos meros mortais, a maior parte de nós usa serviços de telecomunicações ainda de uma forma bastante limitada. As empresas, sim, têm mais, como eu digo, elas têm mais vantagens na medida que contratam serviços integrados uma determinada operadora. Também existe um encantamento muito grande, quase um deslumbramento nosso, com a quantidade de equipamentos de teleinformática novos. A indústria passa por um dinamismo muito grande e, exatamente no seu processo de competição global, usa o mercado global de telecomunicações para lançar uma série de produtos novos que muitos de nós nem sabemos muito bem para quê, mas a ideia que está por trás é uma competição muito acirrada na indústria global, também própria de alguns poucos países, e que a cada dia oferecem produtos diferenciados. E quase nos fazem crer que esses produtos são absolutamente necessários. Então, a gente é bombardeado por um excesso de pendrives e palmes e pods, só Deus sabe quantos produtos diferenciados, né, que nos oferecem, cada vez menores, cada vez, digamos assim, mais propensos a que a gente carregue ou no bolso, ou na palma da mão, ou até pendurado no pescoço, praticamente todo o conteúdo que a gente tem num terminal, né? Eu que dou aula para jovens, eu fico muito impressionada e dou aula em faculdade de um alto poder aquisitivo. Eu fico impressionada com a quantidade de novidades que eles aparecem já pendurado no pescoço, e ali tem MP3, o outro é o trabalho que pega o pendrive e já põe direto no computador e faz a sua apresentação. Isso, de alguma forma, nos encanta, porque, de alguma forma, nós ficamos fascinados ainda pela tecnologia, né? E pelo avanço dela e pela rapidez com que ela se reproduz e com que ela inova. Ainda mais que os preços são oferecidos cada vez com mais possibilidade de compra pelos consumidores normais. Esse tipo de abordagem que normalmente é feita a respeito das telecomunicações entende esse dinamismo existente
e procura explicá-los como uma evolução natural dos mercados. Como se as telecomunicações, a partir da ruptura da tecnologia analógica para digital, tivesse tomado um rumo próprio e fosse impossível de ser novamente controlada, né? Agora, tomado esse rumo, os mercados levarão o setor para onde eles quiserem. No texto que eu participei na pesquisa organizada pelo professor José Luiz Fiore, e publicada no livro Poder Americano, eu andei exatamente na contramão desse tipo de abordagem. A minha abordagem privilegiou, de todas as formas, a questão das telecomunicações serem, hoje, mais do que nunca, uma peça fundamental na estrutura de poder global e, principalmente, elas estão no cerne do projeto expansivo dos Estados Unidos. Para a gente compreender melhor a origem dessas transformações e em que momento elas começaram a acontecer e que acabaram ganhando a fama de global, que até então eram infraestruturas nacionais, né? A gente tratava sempre do ponto de vista nacional, na maior parte das vezes também ligada a questões de segurança nacional. Essas mudanças começam a ocorrer em momentos muito específicos. Eu gostaria, assim, de pontuar algumas coisas. Primeiro, elas ocorrem mais ou menos ao mesmo tempo daquilo que a gente chama de retomada do processo de hegemonia norte-americano. Segundo, digamos assim, a previsão ou o olho de lince da professora Maria da Conceição Tavares pela diplomacia das armas e do dólar, exatamente no momento que os Estados Unidos retomava o seu projeto hegemônico. O outro momento que eu quero chamar a atenção é que, seguindo a lógica de um modelo liberal, já que este era um modelo liberal, logo em seguida promoveu-se uma brutal abertura dos mercados. E, para tal, os Estados Unidos, tal como no campo da moeda, contou também com total apoio e parceria da Inglaterra. Foi lá na Inglaterra o primeiro país que na sua história tinha um setor de telecomunicações estruturado em torno de uma grande empresa estatal, a British Telecom. Foi a partir daquele momento que a Margaret Thatcher abriu o setor, privatizando a British Telecom e abrindo a competição no mercado, mas num mercado específico. Só para a gente lembrar, apesar da gente falar que a competição hoje existe no setor telecomunicações, ela não é uma livre competição, ela é uma competição regulamentada e, pela própria lógica do setor, ela não permite a entrada de qualquer um. Quer dizer, entrar no setor de telecomunicações exige não apenas um acúmulo de capital e de conhecimento muito elevado, mas exige também passar por um sistema e pelo aval de um sistema regulatório que decide quem pode estar presente em tal setor, em que área, para fazer o quê. A gente vê muito, principalmente na mídia, a livre concorrência, né? A gente escuta dizer a livre concorrência trouxe benefícios para todos. Não há livre concorrência no setor de telecomunicações, né? No setor de telecomunicações há uma competição acirrada, mas ela não é livre. Existe competição acirrada em preços, existe uma competição acirrada na indústria de teleequipamentos, mas a gente tem que lembrar que são poucos os países que têm uma indústria potente de teleequipamentos e muito menos os países que têm operadoras que hoje estão atuando em nível global. A esse movimento de abertura, é o terceiro ponto que eu quero destacar, seguisse um outro, que foi a mudança nas formas de regulamentação do setor. Também essa mudança foi em nível global.
Aqui também os Estados Unidos contaram com a Inglaterra, que foi o primeiro país a assumir, fora do continente norte-americano, a assumir um tipo de regulamentação nos moldes da FCC, Agência Reguladora Norte-Americana. Lá, a Inglaterra criou a Oftel. Quer dizer, esse movimento de abertura simultânea que houve nos Estados Unidos, do mercado norte-americano e do mercado inglês, acabou, no fim, impulsionando também o movimento de abertura das telecomunicações no mercado europeu. O fato de, na Inglaterra, você ter empresas americanas entrando pelo território inglês, o fato de você ter empresas inglesas oferecendo serviços com preços mais baratos dentro do próprio território europeu, acabou levando as demais empresas de telecomunicações europeias, todas estatais, a também terem que abrir seus mercados. Se bem que é bom a gente lembrar, privatização na Europa não foi a mesma coisa e nem tem o mesmo sentido que privatização nos países periféricos. Privatização na Europa significou, muitas vezes, e apenas uma empresa tipo a France Telecom abrir mão do controle acionário da empresa oficial estatal. Existem concorrentes no mercado? Existem concorrentes no mercado europeu. Mas a Europa também definiu-se por uma tecnologia comum, principalmente na área de telefonia móvel. A Europa demorou muito tempo no seu projeto de abertura das telecomunicações para conseguir criar alguns parâmetros comuns, diferente do que aconteceu aqui na periferia, tá certo? Em países como o Brasil, como a Argentina, como o México, como o Chile e outros, né? Criado esse ambiente de competição entre as operadoras globais, lá nos países desenvolvidos, aumentou também o grau de competição na própria indústria. Os centros de pesquisa e desenvolvimento das indústrias, de posse agora já dos novos conhecimentos e das inovações, se lançaram numa competição desenfreada e hoje estão no mundo inteiro, eu pelo menos interpreto desse jeito, quase usando os usuários como um laboratório de teste, porque o objetivo da indústria é colocar no menor equipamento possível a maior quantidade de informações possíveis e fazer com que a convergência tecnológica seja uma realidade. O que é isso? É que num simples equipamento você seja capaz de armazenar, transmitir e receber indistintamente serviços de voz, de dados e de imagens. É essa a grande corrida da indústria de teleequipamentos. E a gente vê, principalmente os jovens, né, com um bando de telefone celular na mão, todos não largam aquilo, parece um objeto assim, impossível de ser largado, e torpedo, e são brincadeiras, e são jogos, tudo num display muito pequeno. E eu sempre brinco com os meus alunos, são vocês que estão testando, porque para quem já usa óculos, quem tem a vista um pouco mais atrapalhada, é muito difícil ficar lendo tudo o tempo inteiro num display tão pequenininho, né? Mas a ideia é exatamente essa, que você tem equipamentos os menores possíveis, capaz de agregar em seu display ou nos seus dispositivos voz, dados e imagem. Seja para negócios, seja para mensagens, seja para entretenimento. O outro ponto que eu quero chamar a atenção é que esse movimento de inovações aceleradas, tanto no campo da prestação de serviços, quanto nas indústrias e nas formas de regulamentação do setor, também acabou imprimindo uma abertura forçada aqui, principalmente nos países da periferia. E que esse movimento de abertura não foi um movimento de abertura discutido amplamente e nem
desenhado a longo prazo. No bojo quase da crise mundial que avassalou o mundo nos anos 97, 98, nós, pelo menos aqui no Brasil, privatizamos as telecomunicações às pressas. E nessa privatização, a gente começou um pouco a correr atrás do tempo. A cada momento, a modelagem do setor tomava uma feição. E lá pelas tantas, aqueles que defendiam a abertura de alguns serviços, mas que defendiam também a permanência da infraestrutura de longa distância em mãos do Estado, acabaram capitulando e o que houve foi uma cisão. Ou se é contra ou se é a favor das privatizações. Nós aqui no Brasil, principalmente, privatizamos sem nenhum tipo de salvaguarda que desenhasse para o futuro algum tipo de política industrial, algum tipo de política que permitisse, através das telecomunicações, o aumento da oferta de serviços públicos, e a pressão foi muito grande e ela não foi uma pressão unicamente interna. Essa pressão acabou surgindo e, principalmente nós, que fomos um dos últimos países a privatizar o setor, ela acabou vindo diretamente de um organismo chamado Organização Mundial do Comércio. A privatização dos serviços de telecomunicações no Brasil ficou condicionada ao fechamento do acordo de serviços. Quer dizer, para a gente fechar o acordo de serviços geral do país, já agora na OMC, necessário foi abrir integralmente o setor de telecomunicações. O último ponto que eu quero situar é que hoje as telecomunicações elas estão perdendo a característica de uma infraestrutura nacional e estão ganhando cada vez mais a conotação de uma infraestrutura global de poder. Os Estados Unidos, por mais que a gente possa pensar que os asiáticos têm a dianteira na produção de teleequipamentos, ou que a Europa também esteja ganhando a dianteira em alguma das tecnologias, mas a supremacia norte-americana é enorme em praticamente todos os segmentos, principalmente no domínio da infraestrutura global e na parte de aplicativos. A gente tem que lembrar que a maior parte dos aplicativos que o mundo inteiro usa são aplicativos originados nos Estados Unidos. Bom, eu vou tentar agora explicar isso um pouquinho mais. Para a gente ter uma ideia do que está se tornando essa infraestrutura global de poder, que a gente se assusta quando pensa em telecomunicações. Mas quando a gente pensa no domínio da informação, o assustamento, pelo menos o meu, é maior ainda. Em abril desse ano, mais precisamente no dia 17, o Hélio Gaspari escreveu uma matéria intitulada, publicada no Globo e em todos os jornais que ele publica, chamada Vem aí o Estado Policial Informático. Na matéria, o Gaspari nos mostrava que uma empresa norte-americana, a LexisNexis e a SourcePoint, são empresas de armazenamento de dados terceirizadas desde 2001 pelo Serviço de Imigração, tiveram seus sistemas de segurança furados por um novo tipo de hackers. Quer dizer, são os novos ladrões de identidade. Esse furo do sistema de segurança dessas empresas deixou vulnerável cerca de 450 mil informações pessoais. Como se isso não fosse suficientemente grave, o Electronic Privacy Information Center nos disse que a SourcePoint comprou o cadastro brasileiro de proprietários de veículos e que apenas ela armazena as fichas cadastrais de 3 bilhões de cartões de crédito, de 139 milhões de números de telefone, de 200 milhões de pleitos às seguradoras, milhões de fichas criminais
e com facilidade a gente pode imaginar o que mais eles podem armazenar. Quer dizer, o controle da informação é também uma estrutura de poder e ele se dá através do domínio das redes de telecomunicações. Também na matéria do Gaspari, ele cita um livro que depois eu fui correr atrás, né, fui procurar, do Robert Harrell, chamado No Place, No Hide. Nesse livro, o Harrell nos informa que a Choice Point armazenou e colocou à venda o cadastro de todos os eleitores mexicanos, os passaportes de todos os costarriquenhos, o RG e os telefones de todos os argentinos e o registro civil de todos os colombianos. Para vocês terem uma ideia, a matéria do jornalista, eu a cito, porque, apesar de saber, eu não tinha tido contato com os números. Na hora que a gente tem contato com os números, para mim foi uma coisa alarmante, quer dizer, um controle de informações pessoais numa escala global, principalmente aqui no continente americano, monumental. Desde que os Estados Unidos desenvolveu toda a sua base tecnológica a partir do complexo militar industrial acadêmico, já citado pelo Eisenhower em 1951, e que marca de forma contundente o desenvolvimento tecnológico norte-americano, mudou muito a concepção do que pensamos ser segurança nacional. Quer dizer, segurança nacional, defesa nacional, até então, era alguma coisa que a gente pensava simplesmente ser defesa de território. Né? Esse termo se tornou um pouco estreito e o termo segurança nacional passou a abranger uma série de outras coisas que nós não tínhamos desculpe-me. Hackers passou a ser uma questão de segurança nacional. O controle desse tipo de informações cadastrais passou a ser uma questão de segurança nacional. Monitorar comunidades, monitorar empresas passou a ser também questão de segurança nacional. Em documento recente do Departamento de Estado sobre a extensão da sua política externa, os Estados Unidos assumiram que a China e a Índia, nos próximos 20 anos, continuarem com as taxas de crescimento que vem apresentando, e se não encontrarmos nenhuma crise internacional de grande porte, deverão ser seus principais opositores. Né? Nesse documento, o Departamento de Estado revisa o conceito norte-americano de guerra preventiva. Na nova conceituação da guerra, as telecomunicações desempenham um papel central, seja no controle de armamentos superiores e manipulados à distância, tal como é o princípio geral da guerra, fazê-la à distância, né? Perder no menor número de homens possíveis, seja pelo controle dos habitantes da velha Mãe Terra, a qual ainda pertencemos. A premissa básica com que eu trabalho é de que as telecomunicações sempre, desde a sua origem, estiveram relacionadas aos projetos nacionais de expansão de poder. E quase sempre, com raras exceções, elas fizeram parte das infraestruturas de segurança nacionais. Susan Strange, uma autora inglesa da área de relações internacionais, num livro chamado Estados e Mercados, nos mostra que, além do poder coercitivo que os Estados nacionais possuem e que são operados normalmente através da guerra e da diplomacia, existe um outro tipo de poder também, coercitivo, e que, cada vez mais, esse tipo de poder tem sido usado nesse projeto expansivo, principalmente pelos Estados Unidos. A Susan Strange destaca alguns setores. Ela dá o destaque para o setor de petróleo, para o setor de energia, para o setor aeroespacial, por suposto, porque ligado à guerra, os outros dois setores extremamente estratégicos.
ela dá destaque ainda para alguns setores menores e passa a trabalhar de uma forma que eu até então não conhecia o setor de telecomunicações. Reproduzindo o pensamento de Susan Strange, a minha convicção é de que um mercado, por si só, ele não tem condições de determinar o seu regime tecnológico. Um mercado, por si só, não tem poder de definir a sua própria trajetória tecnológica. Um mercado só tem poder porque, em algum momento, a ele é dado pela autoridade constituída esse poder. E esse poder, no caso das telecomunicações, foi dado dentro do processo de desenvolvimento das telecomunicações norte-americanas. Para mim é importante a gente fazer um retrocesso, um pequeno, não vou ficar aqui perdendo muito tempo com a parte histórica. Talvez o professor Carlos Medeiros, na sua palestra, tenha abordado esse assunto com maior pertinência do que eu, mas a gente tem que voltar e pensar como as telecomunicações, que antes estavam voltadas para o comércio de longa distância, elas serviam para o controle de mercadorias, para o controle de alguns mercados, elas são inseridas diretamente no projeto de poder, no projeto da guerra. Nos Estados Unidos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e mais ainda durante a Guerra Fria, as telecomunicações foram agregadas a um poderoso complexo militar, industrial, tecnológico, acadêmico. Esse que o professor Carlos Medeiros também já abordou. A coordenação desse complexo, a essa época, já estava sob a coordenação do DoD, o Departamento de Defesa norte-americano. Com a evolução da Guerra Fria, cada vez mais a demanda dos segmentos militares impulsionou a pesquisa e o desenvolvimento das telecomunicações. Não foi simplesmente nos laboratórios tipo Bell, laboratório ligado à TIT, mas foi um grande complexo em que deles participou os centros militares com os seus laboratórios, porque todos tinham laboratórios de pesquisa, participaram os laboratórios das grandes empresas, como a Hughes, como a GE, como a Lockheed, participaram os laboratórios de pesquisas dos grandes centros tecnológicos acadêmicos norte-americanos, inclusive o tão admirado por todos MIT. Nesse projeto, a cada demanda da área militar, havia uma solicitação que era recomendada a vários laboratórios, e ali, nesse complexo, criou-se um tipo de competição muito saudável, em que cada um tentava apontar numa direção, e os Estados Unidos foi criando uma base de patentes fenomenal, que praticamente nenhum outro país do mundo hoje possui nesse segmento, nesse setor. Para a gente lembrar, a tecnologia rádio ganhou cada vez mais um papel fundamental no front, nas linhas de frente, em qualquer guerra. Quer dizer, o uso do radar vem da tecnologia rádio e é uma demanda direta do segmento, da US Air Force, que precisa agora detectar a chegada do inimigo em tempo real. Igualmente, também da área militar, vieram as demandas do segmento de comunicação de dados. A necessidade, pela guerra e pela competição em direção agora ao espaço, a cada vez que a Guerra Fria ia tomando a cara, ia tomando as feições de uma guerra nas estrelas, mais necessário era dar conta de informações em tempo real. Foi criado também um grande projeto chamado SAGE, e a partir do projeto SAGE
praticamente saíram todas as inovações na área de comunicação de dados, inclusive a mudança de tecnologia analógica para digital. Para a gente lembrar que também sai desse tipo de projeto essa coisa que eu, pelo menos, não vivo sem, enlouqueço se a minha internet não funcionar, ela sai também de uma demanda da área militar. Na verdade, o projeto ARPA, criado em 1961, começa a agregar em torno de uma rede de comunicação de dados todas essas indústrias, laboratórios de pesquisas, de universidades, de empresas, das forças militares que estavam envolvidos na pesquisa de ponta norte-americana. É de lá do ARPA, depois ARPANET, que sai a internet. Para aqueles que possuem a crença que a internet surgiu como um projeto ou como uma proposta democratizante, vale a pena lembrar que em 1983, a maior parte dos nós e da estrutura dessa grande rede já estava absorvida pela área militar, sob coordenação do DOD, chamada Milinet. O que sobra dessa grande rede, da ARPANET, é que vem para o uso do usuário comum, primeiro a rede acadêmica em geral e depois é expandido para o usuário comum como nós, né? Vale a pena lembrar que a necessidade de comunicação em tempo real na corrida armamentista, na corrida por ter armamento tecnológicos superiores, principalmente em relação à União Soviética, exigia comunicação entre todos os seus componentes, também em tempo real, já que cada segmento apontava numa direção. É também no meio desse processo que é criado pela BBN, esse pequeno sinal que a gente gosta, né? E que diz em rede, o arroba desse projeto da BBN, do projeto de empresas que surgiram, tal como a BBN, em volta do Vale do Silício, é que surgiu uma experiência hoje considerada importante e usada no meio acadêmico com muita desenvoltura, né? O conceito de capital intelectual, o conceito de arranjo produtivo local, de sinergia, da proximidade das empresas. Quer dizer, isso foi originado de uma situação muito específica da pesquisa militar acadêmica norte-americana, que sai exatamente depois dessa rede e se constitui em pequenas empresas cujo principal capital que elas possuem é o capital intelectual do pesquisador, que agora sai da universidade e abre a sua própria empresa voltada para a produção de teleequipamentos e de componentes, principalmente na área de teleinformática. A gente tem que lembrar que foram milhares e milhares de recursos acarreados conjuntamente do setor público e do setor privado para essa imensa rede de pesquisa. Não houve nada de natural. Não foi o mercado que foi crescendo e gerando recursos e aplicando os seus recursos no seu próprio projeto. Ao contrário, né? Eram recursos coordenados e subordinados ao Departamento de Defesa norte-americana que possibilitou todo esse dinamismo que depois nós encontramos lá no Vale do Silício. Com o objetivo de manter a superioridade tecnológica e bélica e garantindo a dianteira na corrida espacial contra os Estados Unidos ou contra a União Soviética, os Estados Unidos, durante anos, articulou recursos, articulou agentes, articulou pensadores, pesquisadores, e aí sim, depois de tempos em que você cria uma base de conhecimento
muito nova, de que você tem um acúmulo enorme de inovações e de patentes já registradas. Essas inovações foram repassadas para os mercados. Aí sim, os mercados procuraram, através das suas próprias pesquisas, procuraram obter aplicações que fossem vantajosas para a iniciativa privada, para o usuário final, e que procuraram ganhar em escala, em escopo, procuraram ganhar vantagem em custos, e que impulsiona essa transformação tão forte que a gente viu ocorrer no campo da tecnologia. Tanto as indústrias como as operadoras, depois de tantos anos de pesquisa, depois de tantos recursos, procuraram ampliar seus mercados e exigiram do governo e do Congresso dos Estados Unidos uma reestruturação da regulamentação até então existente. Quer dizer, a regulamentação nos Estados Unidos de toda a área de telecomunicações era feita pela FCC, a Federal Communication Commission. A FCC, pressionada pelo Congresso Nacional, de um lado, e pela TIT, a gigante das telecomunicações, e que participou ativamente de todo esse complexo de outro, a TIT pretendia não apenas manter o monopólio que ela tinha, que possuía na longa distância, como queria o monopólio da ocupação do espaço orbital por satélites de comunicações para prestar serviço. O Congresso americano, pressionado por outras empresas, cedeu às pressões e quebrou o monopólio da TIT e não permitiu a ela a ocupação do espaço orbital. Esse o processo que dá origem à desregulamentação das telecomunicações. Não é apenas porque os mercados evoluíram e não cabia mais o conceito de monopólio natural. É claro que hoje o conceito de monopólio natural que a gente utilizava anteriormente para as telecomunicações, ele fica sem lugar, ele fica sem espaço. O conceito de monopólio natural, ele era um conceito que era aplicado exatamente porque a rede era uma grande rede de meios físicos integrados, normalmente pares de fio de cobre duplos, né? Interligando vários centros com um custo altíssimo e que, pela sua própria escala, exigia esse conceito de monopólio natural. O conceito de monopólio natural, ele é quebrado e ele é reformulado a partir das mudanças de ordem tecnológica. Na hora que você não necessita mais de uma rede física cabeada para fazer os serviços tradicionais de transporte e armazenagem e transmissão e recepção de informações, você pode fazê-la em grande escala via satélite, você pode quebrar o conceito de monopólio. Mas, quer dizer, nós temos que entender que esse conceito foi quebrado dentro do mercado norte-americano. Quebrado lá, ele foi repassado quase como um modelo para todos os países do mundo. Nós, aqui no Brasil, tal como a Inglaterra, usamos o mesmo modelo de agência reguladora. Aliás, usamos para todos esses setores que a Susan Strange enunciou como os setores estratégicos e que fazem parte da estrutura de poder global. Nós importamos esse modelo de regulamentação praticamente nos moldes do que foi definido como recomendável pelos Estados Unidos a todos os países periféricos e países que teriam que abrir seus modelos. Também, entre estes, os do leste europeu, né? O que eu quero aqui, de alguma forma, reafirmar é que, apesar de todas essas mudanças, esse dinamismo, essa aparente ideia de livre competição que existe
no setor de telecomunicações. Na verdade, o que existe é um movimento brutal de centralização e de concentração de capital e, obviamente, de poder. Um não anda sem o outro. Basta observarmos as operadoras que deles participam. Quer dizer, as operadoras globais são as mesmas operadoras que antes, se europeias, eram operadoras estatais. Se norte-americanas, são operadoras que surgiram e que foram criadas dentro do próprio processo de regulamentação das telecomunicações nos Estados Unidos. Não há nada de novo. Não tem um entrante na operação com muito maior capacidade do que outros. Muito pelo contrário, nesse processo de competição, pelo domínio das infraestruturas nacionais de telecomunicações, através do processo de aquisições ou mesmo de privatizações, né? Como aqui no caso brasileiro, o que há é uma enorme concentração de empresas operadoras dos países desenvolvidos, aqueles que são os países centrais, que estão no comando do sistema capitalista, associados a vultosos investimentos e provedores do sistema financeiro internacional. Normalmente, nós temos uma operadora ou mais de uma operadora associado a segmentos financeiros que são necessários. Tamanho foi o aporte de recursos necessário para que, num tempo tão rápido, o setor de telecomunicações passasse por todo esse tipo de transformação. Foi um processo de aquisição, não apenas o brasileiro, né, que foi considerado um dos maiores do mundo. Quando a gente olha a quantidade de recursos que o setor de telecomunicações agregou nos últimos anos, a gente fica alarmado. Eles impulsionaram também a valorização das ações em bolsas, eles participaram das aquisições no mundo inteiro, na América Latina, no leste europeu, criaram-se empresas novas, formadas por joint ventures de outras empresas já existentes, e, na verdade, apostas que, num prazo razoavelmente curto, deverá haver no mundo não mais do que 5 ou 6 operadoras globais de longa distância. O resto serão empresas que prestarão serviços específicos. Ainda a gente deixa de fora, porque esquece, né? Nós temos uma empresa também brutal e de tamanho, de potente, que é a Nextel, que era uma empresa de rádio, comunicação, e que agora também faz o movimento contrário. Enquanto a área de telecomunicações, de telefonia, migrou para a tecnologia rádio, né? A Nextel, pela tecnologia rádio, agora também está prestando o serviço de telecomunicações, inclusive um serviço muito próximo ao de telefonia móvel. Não é telefonia, é rádio, mas é um serviço de mensagem muito próximo ao de telefonia. São essas empresas que deverão permanecer. É importante a gente lembrar que nessa competição acirrada, a competição maior é pelo domínio dessa infraestrutura global que está circundando o planeta Terra e que é uma infraestrutura física e virtual. Porque na hora que você passa a usar a tecnologia digital e a tecnologia satélite, você sai da velha Mãe Terra, você sai da estrutura física e ganha o espaço orbital. A briga se dá em 2 campos, no campo terrestre e no campo, digamos assim, da órbita geoespacial. Os Estados Unidos, mais avançado na corrida, até porque teve totalmente envolvido na Guerra Fria, avançou muito mais rapidamente. Já saiu do projeto Guerra nas Estrelas e hoje tem um projeto monumental chamado Joint Venture, Joint Vision, e segundo esse projeto, os Estados Unidos pretende modificar a própria concepção que ele tem da guerra.
Os coordenadores do Joy Vision, claro, diretamente relacionado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, consideram que a guerra agora é alguma coisa que se dá no ciberespaço. Ela não é mais uma guerra que acontece na Terra. Ela está presente no mundo, mas ela, nos próximos anos, está voltada para a ocupação rápida da órbita e do espaço sideral. É assustador quando a gente olha o projeto Joy Vision, e eu vou usar aqui um autor, o Chalmers Johnson, num livro chamado The Sorrows of Empire. Logo no prólogo, o Johnson nos mostra que, diferentemente de outras pessoas no planeta, a maioria dos americanos não reconhecem ou não gostariam de reconhecer que os Estados Unidos dominam o globo através do seu poderio militar. Os Estados Unidos operam hoje inúmeras instalações militares secretas fora do seu território, para monitorar o que as pessoas fazem ao redor do mundo, o que elas estão dizendo ou enviando por e-mail e por fax, incluindo os seus próprios habitantes. A abrangência do Joy Vision é uma coisa indescritível. Nós imaginamos, mas não temos a dimensão real do que vem a ser esse projeto. Segundo também esse autor, o Johnson, a tecnologia garante agora aos Estados Unidos uma oportunidade que outra força armada jamais teve: a habilidade de ver através da neblina da guerra e alvejar com precisão cirúrgica os objetivos a longa distância. Quer dizer, a guerra do Iraque se inscreveu exatamente nesse projeto. O que mais, pelo menos a mim, me assusta, e eu queria deixar isso aqui para terminar, vocês me desculpem se não faço um prognóstico otimista, mas não tenho como fazê-lo, né? Eu gostaria de retomar os argumentos da Susan Strange, porque, para ela, as telecomunicações fazem parte da estrutura essencial para a manutenção e reprodução do poder imperial dos Estados Unidos. Elas são fundamentais para a sua superioridade no campo das armas, da moeda, da produção e do conhecimento. São elas que permitirão a criação de um cinturão de segurança que, como já vimos, já saiu da Terra e ganhou o espaço sideral. Também são as telecomunicações que permitiram que o capital ganhasse uma mobilidade que nunca antes teve. O processo de financiarização da riqueza promoveu no mundo uma concentração brutal e todo ele circula e transita pelo setor de telecomunicações. Também no campo das telecomunicações, diretamente a produção pôde ser descentralizada, essa coisa que a gente chama de globalização produtiva, porque as empresas podem operar os seus mecanismos de gestão e de controle através desse sistema global e dessa infraestrutura global de telecomunicações. Mas, mais do que tudo, em escala global, as telecomunicações vêm promovendo a reprodução de crenças, de ideias e formando as cabeças pensantes e reformulando as agendas do governo. Na contramão dos principais analistas, eu permaneço com a professora Susan Strange e com a convicção de que todas essas transformações não são reações naturais de mercado, mas que fazem parte de uma estrutura global de poder da qual os Estados Unidos é o principal mantenedor. Obrigada, eu agradeço.